Olá, eu quero desejar as boas-vindas a vocês nesse vídeo de hoje, em que a gente vai fazer um estudo sobre a resenha acadêmica. Meu nome é Morgana Fabiola Cambrucci, eu sou doutora em Linguística, professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, do campus Chapecó, da área de Língua Portuguesa e Linguística. O objetivo do nosso vídeo de hoje é conhecer elementos caracterizadores de resenhas acadêmicas e identificar seus estágios de composição. Para a gente fazer esse estudo, nós vamos utilizar o livro que aparece em tela agora para você, Produção Textual na Universidade, das autoras Desirê Mota-Roth e Graciela Hendges. As autoras desse livro são professoras universitárias com ampla experiência na área de produção textual acadêmica, de texto acadêmico, não só com experiência no ensino, mas também na produção desses gêneros, são pesquisadoras da área da linguagem e elas produziram esse material. Você pode acompanhar o sumário da obra, é um material bastante completo, foi publicado em 2010 pela editora Parábola, de São Paulo. Esse material está dividido em 8 capítulos e aborda desde uma reflexão inicial sobre a produção escrita na universidade e a exigência de produtividade que recai sobre os pesquisadores, até mesmo aspectos específicos dos gêneros mais frequentes no meio acadêmico, como é o caso da resenha, sobre a qual nós vamos conversar hoje, o projeto de pesquisa, artigo acadêmico, com pelo menos 4 capítulos voltados para o estudo desse gênero, do artigo, e ao final, abstract ou resumo acadêmico, que é o resumo que acompanha os artigos e outros trabalhos. Ao final, as autoras apresentam referências dos exemplos que elas utilizaram e a bibliografia que embasou a construção. Então, voltando para o aspecto de composição desse livro, é um material bastante completo. Como vocês viram, ele aborda conteúdos que extrapolam o tópico da nossa aula. Eu gostaria de recomendar que vocês conhecessem esse livro na íntegra, mas hoje em especial nós vamos nos debruçar sobre o capítulo 2 dessa obra e vamos construir o nosso estudo com base nele. O livro das autoras, da Desirê e da Graciela, ele é bastante completo, muito diversificado. Os exemplos vão ilustrando os conceitos apresentados pelas autoras e elas também conseguem caracterizar os gêneros que elas abordam, situando o contexto de produção desses textos dentro da universidade e da vida acadêmica como um todo. É por isso que eu recomendo a vocês conhecerem a obra na íntegra. Na verdade, recomendo a qualquer pessoa que esteja iniciando a sua trajetória na escrita acadêmica, mas também a pesquisadores já iniciados, porque a abordagem que as autoras fazem dos gêneros, ela é realmente completa e a gente sempre, no processo de escrita, a gente sempre pode aprimorar as práticas que a gente tem em andamento. E eu não sei se você percebeu, mas isso que eu acabei de fazer é uma resenha do texto da Graciela e da Desirê, produção textual na universidade. E você pode estar se perguntando por que essa breve exposição oral da obra poderia funcionar como uma resenha. Bem, porque a resenha, ela cumpre as funções de apresentar, avaliar positiva ou negativamente e recomendar determinada produção intelectual. Essa produção intelectual pode ser um livro, pode ser um filme, uma palestra. A gente pode produzir resenha no contexto acadêmico das mais diversas obras. É claro que é muito mais frequente produzirmos resenhas de livros. E para que a gente produz a resenha? Qual que é a finalidade desse texto? Ele é produzido para que se apresente para a comunidade científica uma produção nova, por exemplo, uma obra recém-publicada, ou um estudo, uma pesquisa recentemente realizada. Também pode ser utilizado dentro do contexto acadêmico com a finalidade de a gente aferir conhecimentos no interior das disciplinas, como, por exemplo, um procedimento avaliativo. As mais diferentes disciplinas dentro da universidade trabalham com a resenha como um instrumento de avaliação. Então, ela tanto é produzida com a finalidade de publicação e de divulgação de trabalhos novos produzidos dentro de determinada área de conhecimento, quanto pode ser produzida com uma finalidade avaliativa no interior de determinadas disciplinas, como um processo de aferição, por exemplo, do estudo e da compreensão de determinadas obras
estudadas. Seja com um objetivo, seja com outro, quando você produzir uma resenha na universidade, você vai ter que pensar em determinados estágios de construção. Por exemplo, como que eu apresento a obra que eu estou resenhando? Como que eu avalio? E que tipo de recomendação que eu posso fazer? No livro que nós vamos estudar hoje, no capítulo 2 sobre resenha, as autoras propõem que a gente pense a resenha como um texto que pode se organizar em torno de um esquema com 4 movimentos retóricos diferentes, ou com uma estruturação retórica dividida em 4 estágios diferentes. Se você puder acompanhar na figura, você veja, o primeiro estágio, que está identificado como 1, está escrito ali, apresentar o livro. Esse estágio pode ser composto por 5 passos. O primeiro deles, informar o tópico geral do livro. O segundo passo, definir o público-alvo. O terceiro, dar referências sobre o autor. O quarto passo, fazer generalizações. E o quinto passo, inserir o livro na disciplina. Todos esses passos, do 1 ao 5, podem ser identificados como um primeiro movimento retórico, esse movimento de apresentação, de abertura do texto da resenha. Não necessariamente todos esses passos precisam estar presentes, mas as apresentações nas resenhas, as introduções das resenhas, costumam envolver, se não todos esses passos, pelo menos uma parte deles. Depois, a gente tem o segundo movimento que está descrito ali como o número 2, o segundo movimento retórico, que seria o de descrever o livro. A etapa de descrição, ela pode ter, por exemplo, esses 3 passos. O passo 6, dar uma visão geral da organização do livro. O passo 7, estabelecer o tópico de cada capítulo. E o passo 8, que é citar material extratextual. De novo, esses 3 passos podem integrar o segundo movimento retórico, que é o de descrever, o livro que está sendo resenhado. Aqui a gente está pensando na resenha de livro, mas poderia ser outro material, como eu disse, uma outra obra, A gente pode ter os 3 passos ou a gente pode ter uma parte deles, A presença desses passos não é obrigatória para que esse movimento retórico aconteça dentro da resenha. O terceiro movimento é o movimento de avaliação, quando a gente apresenta a apreciação, a crítica da obra que está sendo resenhada, Então, avaliar partes do livro, partes do filme, da palestra, da pesquisa, do material que está sendo objeto da resenha. Essa avaliação, ela funciona como passo 9 e ela serve para realçar pontos específicos desse material, pontos sobre os quais é possível incidir a crítica. E aqui a gente entende por crítica tanto uma apreciação positiva quanto uma eventual apreciação negativa da obra que está sendo resenhada. O quarto movimento retórico seria o de recomendar o livro ou não recomendar, é o que aparece no ponto 4. E ele tem o 10º passo, o passo 10, dividido em 2 possibilidades. 10A, que seria desqualificar ou recomendar o livro, e o 10B, que seria recomendar o livro apesar de falhas indicadas, Então, a gente tanto pode fazer uma desqualificação absoluta, a gente pode fazer uma recomendação absoluta, a gente pode recomendar apesar de falhas identificadas, quando a gente tem uma apreciação negativa dentro da resenha, contida na resenha, e a gente também pode fazer uma recomendação parcial. Por exemplo, ao resenhar um manual, você pode chegar à conclusão que ele é bastante útil para ingressantes em determinada área do conhecimento, quando não agrega muito conhecimento para pessoas já iniciadas, o que, aliás, é típico de manuais, E assim sucessivamente, a gente pode fazer uma recomendação parcial também. Bom, então nós temos aqui definidos esses 4 estágios: apresentar, descrever, avaliar e recomendar ou não recomendar a obra que está sendo resenhada. No livro que eu citei para vocês antes, Produção Textual na Universidade, as autoras destacam que esses 4 passos eles foram descritos com base na observação daquilo que se costuma produzir quando se escreve uma resenha. Mas nem todas as resenhas vão apresentar esses 4 passos, nem sempre eles vão aparecer exatamente nessa ordem. Existem muitas questões estilísticas que podem incidir sobre o modo como as resenhas são compostas. Por exemplo, vamos pegar a parte 3, que é a parte da avaliação da obra que está sendo resenhada. Muitas pessoas podem construir uma avaliação que se concentra ao final da resenha,
fazendo as vezes de conclusão. Então a pessoa faz uma apresentação da obra resenhada, faz a descrição dessa obra e ao final da resenha apresenta de forma concentrada a parte crítica, que vai caracterizar a resenha como uma resenha crítica, concentrando no final toda a apreciação, toda a parte de avaliação. Essa é uma questão estilística. A avaliação ela também pode aparecer de outros modos dentro da resenha. Ela pode vir, por exemplo, distribuída ao longo do texto. E a gente pode ter movimentos de apreciação, de crítica, desde a introdução, desde a parte de apresentação da obra resenhada, durante todo o desenvolvimento, durante toda a parte de descrição e também na conclusão, né? Na parte em que a gente faz a recomendação ou não recomendação da obra que foi resenhada, ainda ali a gente pode encontrar apreciação. Então, esse terceiro movimento retórico, né, que está caracterizado pelo passo 9, ele tanto pode aparecer na ordem como ele aparece, como ele está aí descrito na figura para você, né, quanto pode aparecer distribuído ao longo de toda a resenha, sendo mesclado com os demais passos. O que vai determinar se a apreciação vai acontecer de uma forma ou de outra? São questões estilísticas, né? Depende do estilo, da autoria de cada pessoa que produz resenha, da habilidade, da forma como essa prática foi se desenvolvendo. Então, agora que a gente já conhece um pouco dos movimentos retóricos, vamos tentar exercitar a observação desses movimentos em trechos de uma resenha. E a gente vai fazer esse exercício a partir de uma resenha que foi publicada num periódico científico chamado Revista Virtual de Estudos da Linguagem, Revel. Você pode acessar o site dessa revista, desse periódico, com o endereço que aparece na tela para você, a partir desse endereço. É um periódico aberto, gratuito, né, com publicação exclusivamente online. E a resenha que a gente vai usar para ilustrar, né, nós vamos pegar trechos dessa resenha para ilustrar os estágios retóricos de que vínhamos falando. Ela é de autoria de Alexandra Miller, foi publicada no ano de 2017. A gente colocou a referência completa para você. O título da resenha é Resenha de Estudos do Léxico em Contextos Bilíngues, de Odair Luiz Nadim e Cláudia Zavaglia, uma obra sobre o léxico e o dicionário em contextos bilíngues. Então, o título da resenha já anuncia resenha de. Você sabe que se trata de uma resenha, até porque o próprio título já dá essa informação para você. Abre aspas. Estudos do léxico em contextos bilíngues é o título da obra que foi resenhada, do texto-fonte, né, daquilo que é o objeto da resenha. Odair Nadim e Cláudia Zavaglia são os autores do texto-fonte. A autoria da resenha é atribuída a Alexandra Miller, como eu disse antes. 2 pontos. Uma obra sobre o léxico e o dicionário em contextos bilíngues, isso que está depois dos 2 pontos é o subtítulo da resenha e já identifica parte da temática da obra que foi resenhada pela Alexandra. O primeiro trecho, o primeiro segmento da resenha que a gente gostaria de comentar é esse que abre o texto. Eu vou ler para você. Estudos do léxico em contextos bilíngues, organizada por Odair Nadim e Cláudia Zavaglia, Mercado das Letras 2016, 227 páginas, traz uma importante reflexão sobre a palavra e suas roupagens, em especial no contexto bilíngue de ensino, à luz principalmente das teorias das ciências do léxico, a saber, lexicologia, lexicografia e terminologia, e suas interfaces com a tradução. Esse primeiro capítulo, que abre a resenha, ele já nos apresenta pelo menos 3 dos passos que compõem a apresentação, que é o primeiro movimento retórico. Veja que quando diz, traz uma importante reflexão sobre a palavra e suas roupagens, em especial no contexto bilíngue de ensino, a gente já tem o passo 1, que é informar o tópico geral do livro. Então, nesse momento, a gente já apresenta para o leitor o que é a temática central ou o tópico central do livro em linhas gerais, né? Na sequência, quando se fala das teorias das ciências do léxico e das interfaces dessas teorias, por exemplo, com a tradução, a gente tem o passo 2 contemplado, que é definir o público-alvo. Então, a gente já sabe para
quais pesquisadores esse material resenhado tende a se destinar, né? Quais são os estudiosos que provavelmente se interessariam por esse material. E a gente também já consegue inserir esse livro, esse material resenhado, em determinadas disciplinas, né? Em determinadas sub-áreas da linguística. Então, nesse primeiro parágrafo, a gente teria pelo menos esses 3 passos contemplados. Além disso, observa que começa com o título da obra resenhada, né? Está em itálico, Estudos do Léxico em Contextos Bilíngues. E aí, na sequência, a gente já tem as informações de quem são os organizadores, né? A gente, portanto, é informado de que se trata de uma coletânea, são diferentes capítulos escritos por diferentes autores. Odair e Cláudia não são propriamente autores do livro, mas são organizadores, são responsáveis pela compilação de capítulos, né? A gente tem a informação de que a publicação saiu pelo mercado das letras, que foi no ano de 2016 e que o conjunto da obra possui 227 páginas. Todas essas informações, elas se compõem depois com o breve relato da temática, daquilo que é o tema central da obra, e fecha com a localização dessa obra dentro de determinada sub-área do conhecimento, né, determinada sub-área da linguística. Esse aqui é um parágrafo que contém informações que são muito frequentes na introdução de resenhas, né? Então, qual é a obra resenhada, quem foi que escreveu ou organizou, qual editora publicou, em qual ano, qual é a temática central e a quais áreas ou sub-áreas do conhecimento a obra resenhada se filia. Então, são informações essenciais e a gente contempla aí pelo menos 3 passos, né? E fica como uma sugestão de modo de organização e de composição da introdução das resenhas. Na sequência, no parágrafo seguinte, se diz assim: o presente livro integra a série Estudos do Léxico, da editora Mercado das Letras, cujo objetivo é a publicação de obras ou coletâneas sobre estudos lexicais. Isso se deve ao fato de essa área do conhecimento ter alcançado uma grande maturidade no contexto das pesquisas do Brasil e do mundo, contando com um grupo de trabalho, GT, na Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística, ANPOL, inúmeros professores pesquisadores inseridos em diversas universidades, bem como outros importantes feitos. Nessa linha, como expoentes na formação de docentes e pesquisadores, estão os organizadores desta importante obra: Odair Luiz Nadim, doutor em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista, Unesp Araraquara 2008, e docente do Departamento de Letras Modernas da mesma instituição, e Cláudia Zavaglia, doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista, Unesp Araraquara 2002, livre docente em Lexicografia e Lexicologia 2009 e docente do Departamento de Letras Modernas no campus de São José do Rio Preto, Unesp. Esse segundo parágrafo apresenta muito bem, ali ao final, né, o passo 3. O que se diz no passo 3? Né? O passo 3 é quando a gente apresenta referências sobre os autores, referências ou credenciais. Nesse caso, tanto o pesquisador Odair quanto a pesquisadora Cláudia possuem importantes credenciais que podem colocar esses organizadores numa posição de destaque como pessoas de autoridade na área do conhecimento, com um notório saber, portanto, na área do conhecimento, o que os qualifica para serem organizadores da obra. Então, as credenciais, elas são importantes porque elas apresentam uma espécie de qualificação dos profissionais como pessoas detentoras de certa autoridade na área do conhecimento, né, de um saber notório na área do conhecimento, o que acaba por valorizar também a obra que está sendo resenhada, né? Quando você valoriza os profissionais que produziram a obra, você acaba valorizando também essa obra. Antes disso, o passo 4 também é contemplado ali, quando se diz que é possível fazer generalizações, né? Então, por exemplo, quando se fala da área do conhecimento ter alcançado uma grande maturidade no contexto das pesquisas no Brasil e no mundo, está se apresentando um quadro mais geral dentro do qual a obra resenhada se apresenta, né? Então, a gente tem ali um ensaio de generalizações sobre o contexto em que se insere a obra resenhada. Então, aqui no segundo parágrafo, a gente tem pelo menos os passos 4 e 3
sendo contemplados. Na sequência, a resenhista diz o seguinte: nas 227 páginas desta obra sobre o léxico, encontram-se 11 artigos escritos por 16 autores, 15 brasileiros e um espanhol, pesquisadores na área das ciências do léxico, dos quais 15 são doutores e docentes na área. Este arranjo temático inicia com o prefácio, temos a palavra, escrito por Nadine Isavaglia, no qual os autores apresentam as particularidades de cada texto de um modo a permitir ao leitor uma breve assimilação da sua proposta. Salientam que a obra teve como anseio ser algo que trabalhasse em torno da palavra, e é com base nisso que iniciam a apresentação, da qual tem um fragmento aqui reproduzido para que você, leitor, tenha uma maior motivação para a leitura da obra na íntegra. Só que para ler esse fragmento você vai precisar ler a resenha, porque não vai dar tempo da gente trabalhar nessa aula de hoje, né? Então, nesse parágrafo aqui, a gente tem pelo menos os passos 6 e 7 contemplados. O passo 6 é dar uma visão geral da organização do livro. Então, quando a resenhista fala, nas 227 páginas a gente tem 11 artigos, 16 autores, né? 15 brasileiros e um espanhol, aí depois fala sobre o prefácio. Veja que aqui ela está nos fornecendo uma visão geral de como esse livro se organizou, como que essa obra resenhada se organizou. Na sequência, a gente tem contemplado o passo 7, que é estabelecer o tópico de cada capítulo. Aqui, no caso, ela estabelece o tópico do prefácio, que é a primeira parte do livro que ela vai abordar. Então, o prefácio, que se chama Temos a Palavra, faz uma apresentação das particularidades e da temática central de cada um dos capítulos que compõem a coletânea. Então, veja, aqui nesse passo 7, né, estabelecer o tópico de cada capítulo, é propriamente a parte do desenvolvimento da resenha, quando a gente vai capítulo a capítulo fazendo uma síntese daquele capítulo, apresentando seus elementos essenciais, e se a avaliação, se a apreciação já é construída ao longo do capítulo, a gente apresenta também a apreciação, né, de cada uma das partes que a gente vai descrevendo ao longo da construção da resenha. O trecho seguinte da resenha que eu selecionei para comentar com vocês ilustra 2 passos, o passo 7 e o passo 9, e também o uso de certas expressões que eu estou chamando de expressões partitivas aqui. Eu vou ler para vocês. Após a breve e brilhante apresentação, o livro segue com 11 artigos que versam sobre o léxico ou a palavra, em obras bilíngues ou multilíngues, sendo que o primeiro deles, de Enilde Faulice e Michele de Oliveira Vilarinho, Lexicografia Bilíngue, Versatilidade e Complexidade, aborda a temática sempre atual da lexicografia bilíngue e, mais ainda, da lexicografia didática bilíngue. Com relevo, as autoras destacam as questões da política linguística sobre a língua de sinais e a língua indígena, que vão ter uma repercussão direta na elaboração da obra dicionarística, tornando-se assim um artigo reflexivo de grande valia para a lexicografia, em especial para as línguas de sinais e indígena. Observa aqui, tanto o passo 7, que é estabelecer o tópico de cada capítulo, quanto o passo 9, que é do terceiro movimento retórico da resenha, né, da ordem da avaliação, da apreciação, realçar pontos específicos, estão presentes nesse parágrafo que eu acabei de ler. Quando a resenhista diz breve e brilhante apresentação, por exemplo, né, quando ela fala sempre atual da lexicografia, com relevo, né? Então, repercussão direta na elaboração, que tem uma repercussão direta na elaboração, um artigo reflexivo de grande valia, são todos exemplos de apreciações, de avaliações que são construídas acerca de partes, né, desse capítulo, pelo menos, da obra resenhada. E o passo 7 está ali presente, né, ele diz respeito a apresentar, por exemplo, o que é abordado, né, qual que é a temática central desse capítulo em específico. Além disso, veja que está escrito ali, o primeiro deles, né, está sublinhado, o primeiro deles é uma expressão partitiva, o primeiro dos capítulos. Antes, na projeção anterior, a gente tinha a informação o prefácio.
O prefácio também funciona como uma expressão partitiva, né? Então, o prefácio, o primeiro deles, o próximo parágrafo começa com no segundo artigo. Então, veja, essas expressões que localizam o leitor em espaços, em partes da obra resenhada, a gente chama de expressões partitivas. Elas servem para organizar o pensamento do leitor e também a referência que é feita na hora da resenha, né? Então eu estou falando de que parte do livro nesse momento. Eu estou apresentando a descrição de qual capítulo. Essa informação que eu estou dando pode ser localizada em qual trecho da obra resenhada. Essa minha avaliação, essa minha apreciação, ela é destinada a qual trecho da obra resenhada, né? Então as expressões partitivas, elas funcionam como uma forma de a gente referenciar esse lugar para o qual a resenha está apontando naquele momento, né? Por isso que ela sempre serve como uma direção para o leitor, né? Para o leitor saber exatamente de que parte do trecho, de que parte da obra resenhada você está falando nesse ponto da resenha, né? Então é bastante importante que quando a gente produz resenhas, né, que a gente atente para o uso de expressões partitivas com essa finalidade, para conseguir orientar o leitor no momento de ele tentar identificar, por exemplo, se numa eventual consulta à obra resenhada, né, ele tentar identificar em que ponto, em que trecho, em que passagem é que se apresenta aquela informação que você deu na sua resenha. Na sequência, eu gostaria de comentar com vocês um trecho que está mais à frente na resenha, na parte das conclusões, né, quando se diz: ao término da leitura da obra, pôde-se perceber que esta aborda questões variadas sobre a elaboração e o uso de obras bilíngues ou multilíngues em contextos variados, em especial o do ensino. Inicia de um modo mais abrangente com um artigo que discute a questão da lexicografia didática e a política linguística. Um segundo sobre uma classificação e descrição das obras que se focam na segunda língua do usuário consulente. Porém, nos demais artigos, aborda questões que envolvem a elaboração e o uso no ensino ou na tradução de obras que não são monolíngues e têm como escopo a língua portuguesa como língua materna e as línguas espanhola, italiana e francesa como L2. Então você veja que aqui a resenhista está dando a perspectiva dela sobre a organização daquela obra, né? Isso não deixa de ser uma apreciação, porque é uma forma que a resenhista tem de incidir sobre a obra resenhada, sobre a compreensão que ela teve daquele texto, daquele livro, né? E na sequência ela diz: diante dessa variedade de aspectos que os artigos arrolam, formando uma brilhante obra, veja a apreciação, né? Formando uma brilhante obra, é de total valia a sua leitura para quem trabalha ou estuda o léxico, a palavra e todas as suas interfaces. Também recomenda-se em especial para quem se dedica à elaboração de obras bilíngues, ou seja, à prática lexicográfica. Por fim, a obra serve tanto para lexicólogos como lexicógrafos. Então você veja, aqui no final a gente tem o passo 10, que é a recomendação. Ela está bastante explícita e muito bem construída aqui na resenha. Na verdade, assim, eu recomendo a você fortemente que busque essa resenha, que faça a consulta e que leia o texto na íntegra. Como eu disse, ela está gratuitamente disponível na internet por meio do periódico eletrônico em que ela foi publicada. Você tem a referência completa aqui. E que você consiga, com a leitura desse texto, fazer o exercício de identificar os movimentos retóricos da resenha que a gente apresentou no vídeo de hoje, com base no texto da Graciela e da Desirê. Esses movimentos, eles estão bem marcados, como eu disse, é uma resenha muito bem construída e ela pode ajudar a gente a perceber como que esses estágios vão se concretizando em textos do gênero resenha. Então, no vídeo de hoje, nós estudamos um pouco sobre a composição da resenha acadêmica, nós aprendemos a identificar os seus estágios de composição. Eu desejo que esse vídeo tenha ajudado você a aprofundar os seus estudos sobre resenha. Convido você a fazer o exercício de ler resenhas, de observar esses estágios em diferentes textos, de forma que você possa aprimorar cada vez mais a sua experiência com esse gênero acadêmico. Obrigada e até mais!